Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela vida, pela encarnação, pela oportunidade do aprendizado. Possamos lembrar nesse momento por todos os necessitados, por todos os espíritos que passam por provas, por expiações, por dificuldades, por falta de entendimento, por falta de esclarecimento. Pedindo a Deus que ampare a todos nós, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e também os nossos inimigos, que eles possam também receber assistência do alto para podermos um dia retomar as nossas amizades, os nossos entendimentos, as nossas simpatias. Agradecendo a Deus mais uma vez pelos estudos de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós continuaremos vendo hoje do Livro dos Médiuns, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Nós estamos finalizando esse capítulo, um capítulo longo que nós vimos desde o início. Nós vamos ver hoje, finalizar hoje, vamos iniciar com o item 57, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, item 57. Ele fala assim: voltemos a tratar da natureza do perispírito, que é essencial para a explicação que devemos dar. Dissemos que, embora fluídico, ele se constitui de uma espécie de matéria, e isso resulta dos casos de aparições tangíveis aos quais voltaremos. Sob a influência de certos médiuns, verificou-se a aparição de mãos, com todas as propriedades das mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpadas, oferecendo a resistência dos corpos sólidos, e que de repente se esvaneciam como sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade ao executar certos movimentos, até mesmo ao tocar músicas num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, a impressão sensorial que produzem, chegando mesmo a deixar marcas na pele, a dar pancadas dolorosas, a acariciar delicadamente, provam que são materialmente constituídas. Sua desaparição instantânea prova, entretanto, que essa matéria é extremamente sutil e se comporta como algumas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Vemos aqui que é mencionado a formação, a característica do perispírito, né? Essa aparição dessas mãos que ele fala aqui, né? Que ela pode ser tocada, pode ser sentida, são as mãos do perispírito. Então, por isso que eles estão nos dizendo que a formação dessa matéria, muitas vezes nossa mente ainda não consegue entender essa matéria, como ela é formada, mas é um tipo de matéria, sim. Né? Ela desaparece subitamente, então ainda não foi analisado, como eles disseram anteriormente aqui nesse capítulo mesmo, que a ciência ainda não conseguiu analisar esse tipo de matéria. Né? Vamos continuando. Agora o item 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Olha só, que interessante essa informação. A natureza íntima do espírito propriamente dito, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Ele se revela a nós pelos seus atos, e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por um intermediário material
que seria o perispírito, né? O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. O perispírito, como acabamos de ver, constitui-se de matéria. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age como nós agimos sobre o ar para obter certos efeitos através da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Assim considerada, a ação do espírito sobre a matéria é fácil de admitir-se. Compreende-se então que os efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareciam sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Desde que o conhecemos, o maravilhoso desaparece, pois a causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de coisas, que novas leis vêm explicar. Dentro em pouco ninguém mais se espantará com esses fatos, como ninguém hoje se espanta de poder comunicar-se à distância em apenas alguns minutos por meio da eletricidade. Agora o item 59, finalizando este capítulo. Talvez se pergunte como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Certamente não será um homem de ciências que fará essa objeção, porque, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não vimos como os próprios olhos exemplos semelhantes? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada elevar rochedos, a eletricidade despedaçar árvores e perfurar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Aí ele finaliza com essa questão, né? Então, tantas questões que são feitas e que foram ao longo do tempo na humanidade sendo esclarecidas, tanto que ainda se tem dúvidas que a ciência continua estudando, poderá no futuro ainda, né, no futuro ser esclarecido. Quando foi codificada a doutrina espírita, né, de lá para cá se passaram 150 anos, 150 e poucos anos, e ainda hoje estão sendo feitas descobertas. O Livro dos Médiuns foi codificado em 1861. Quer dizer, o que ele diz aqui, de que no futuro a própria matéria do perispírito será um dia entendida, será estudada pela ciência, ainda hoje não ocorreu, né? Não foi possível, mas há mais de 150 anos, quer dizer, não se sabe ainda quando isso virá. E ele compara da tecnologia que nós já temos hoje, da eletricidade, do próprio computador, né? A velocidade que isso se desenvolve, da tecnológica. Hoje temos conhecimento do que acontece do outro lado do mundo. Mundialmente isso é conhecido através da informação instantânea, praticamente. No momento que ela está acontecendo, já temos conhecimento. Isso há alguns anos atrás, isso não era inimaginável que poderia acontecer. Então essa questão é uma questão de tempo apenas, essa questão
do entendimento do perispírito, da matéria, da ligação com o espírito. Tudo isso vai ser desvendado, vai ser descoberto pela ciência, própria espíritos virão preparados para esse estudo, para esse desenvolvimento, para esse aperfeiçoamento. E aí a nós, espíritos, como a lei da reencarnação existe, viremos uma nova existência, talvez, já com mais informações, com mais entendimento, com a mente mais preparada para compreendermos essas coisas, né? E aí, quem sabe, até ajudarmos nesse desenvolvimento, né? Na época que voltarmos aqui. Certo? Então, podemos ter isso como verdades para nós, fazemos a nossa parte, buscando sempre a compreensão, o estudo, o raciocínio, a fé raciocinada, como fala Kardec, né, no Evangelho, que o Espiritismo ele é baseado em fé raciocinada, não é nada imposto. É ciência, filosofia, ciência e religião. Então, essas três pilares que formam o Espiritismo e que possamos nós entendermos cada um deles, aí cada um com a sua finalidade, né, que é a finalidade comum, que é o entendimento, o crescimento, o progresso, o desenvolvimento físico, moral, intelectual. Né? Ficamos por aqui hoje, tenhamos uma boa semana, fiquem em paz. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, gostaríamos de comentar sobre o sexo. No uso corrente do nosso vernáculo, o termo sexo pode significar tanto um conjunto de características estruturais e funcionais que distinguem macho e fêmea entre os animais, ou um conjunto de características fisiológicas que distingue homem e mulher entre os humanos. O termo sexo também pode significar o aparelho reprodutor com a finalidade de procriação para a perpetuação da espécie, ou também um veículo excretor das impurezas que o sangue carrega para os órgãos de filtragem e purificação. Por outro lado, o sexo pode também significar um fenômeno que representa um intercâmbio, uma comunhão carnal entre dois seres. E além desses significados, em nosso vernáculo podemos tomar o termo sexo como instinto genésico, atração sexual ou sua manifestação na vida e na conduta. A par desses significados poderemos indagar: e para a doutrina espírita, qual é o significado do sexo? Qual é a significação do sexo? Esse tema seria um tabu? E como abordá-lo dentro do espectro da espiritualidade, em seus múltiplos significados, no debate como, por exemplo, a hetero, a bi, a homossexualidade, a transexualidade, a identidade de gênero, o instinto sexual e o erotismo, a sexolatria e outras psicopatologias sexuais, a quiromania, a monogamia e a poligamia, as fantasias mórbidas, o adultério, a prostituição, o estupro, a abstinência sexual, sublimação sexual, as doenças sexualmente transmissíveis. Como podemos abordá-lo nesses variados assuntos tão polêmicos? Não conseguiremos abordar cada um dos problemas exemplificados, mas tentaremos, dentro das nossas limitações, lançar premissas essenciais da doutrina espírita que nos nortearão sobre a questão maior do sexo.
E, antes de tudo, cabe-nos a nós mesmos uma advertência. Devemos considerar que não nos cabe condenar ninguém por faltas que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões ou existências. Como diz o Espírito Emmanuel no livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, abre aspas, a aplicação do sexo é assunto pertinente à consciência de cada um, fecha aspas. Bom, na doutrina espírita encontramos Kardec abordando o tema do sexo nos espíritos a partir da questão número 200 e seguintes. Vamos à leitura, abre aspas. Número 200. Tem sexos os espíritos? E a espiritualidade responde: não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. 201. Em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a espiritualidade responde: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão número 202. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a espiritualidade responde: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí é um comentário de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Fecha aspas. Bom, a espiritualidade nos esclarece, então, que os espíritos não têm sexo na acepção morfológica. São assexuados, estagiando num ou noutra polaridade apenas quando reencarnam para adquirir experiências e valores. Também encontramos na edição de janeiro de 1866 da Revista Espírita um importante esclarecimento de Kardec, contido no texto subtítulo As Mulheres Têm Alma? Abre aspas. As almas, ou espíritos, não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal, e por isto mesmo são mais duráveis porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta de que a morte as desembaraça. Pondo-as esse envoltório material em contato com o mundo material, nesse estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam. A atividade que são obrigadas a desenvolver, quer para a conservação da vida, quer à procura do bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. A cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média nos tempos de barbárie e que progrediram. Os que viverão os séculos futuros são os que vivem hoje, porém ainda mais adiantados intelectual e moral. Os órgãos sexuais só existem no organismo. Eles são necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual.
Portanto, só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, quanto à alma, ao ser essencial e imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de alma. Assim quis Deus, em sua justiça para com todas as suas criaturas, dando a todas um mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém às custas dos outros. Fecha aspas. Bom, da leitura que acabamos de fazer, podemos afirmar que o termo sexo foi utilizado por Kardec no sentido de órgão sexual, cuja morfologia seria critério de distinção e cuja função seria de reprodução. E em tal acepção, o espírito não tem sexo, porque todos os espíritos foram criados iguais por Deus. Mas e os outros significados de sexo? Como a doutrina espírita os considera? Poderemos nos indagar. O espírito André Luiz abordou com muito cuidado esse tema no capítulo Sexo e Corpo Espiritual, do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele utiliza o termo sexo como impulso, energia, carga magnética, uma potência de atração no sistema psíquico, que não depende de nenhuma forma para se expressar e que deriva da mente. Vejamos alguns trechos de seus apontamentos. Abre aspas. Além da trama de recursos somáticos, a alma guarda sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. E o instinto sexual, por isso mesmo, vem das profundezas, para nós ainda inabordáveis, da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução. Ao modo de núcleos e elétrons na tessitura dos átomos, ou dos sóis e dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidade. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, acumulando-se, invadem todos os campos sensíveis da alma. Fecha aspas. Nesse sentido, André Luiz expande a significação do sexo em nossa linguagem. Prestemos atenção na sutileza, na acepção de criação mental que gera impulsos e carga magnética atrativa no campo psíquico. O sexo é uma realidade para os espíritos. E no sentido de conúbio, há sexo entre os espíritos? Se os espíritos não possuem órgãos sexuais, como poderíamos cogitar uma união tal como costumamos conceber? A resposta a essa indagação nos leva ao conceito de perispírito, corpo espiritual ou corpo fluídico que intermedia o espírito e o corpo físico. No livro A Gênese, no capítulo 14, chamado Os Fluidos, Kardec nos explica que o espírito age sobre os fluidos espirituais pelo pensamento consciente ou inconsciente e também pela vontade. Por isso mesmo, os espíritos podem imprimir formas nos fluidos e se apresentar como tal
ou qual aparência, com roupas e sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados que até então tinham. A par disso, podemos conceber que os espíritos, seja consciente ou inconscientemente, projetam em seus perispíritos aquilo que querem ou creem ser ou aparecer. E se o espírito estiver voltado às reminiscências do sensualismo erótico, ao materialismo e à vida corpórea, e se sua vontade assim o conduzir, podemos deduzir que seu perispírito sofrerá tal influência. No livro Sexo e Consciência, o médium Divaldo Pereira Franco aborda inúmeros assuntos sobre o sexo, dentre eles a cidade perversa, mencionada no drama relatado no livro Sexo e Obsessão, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. A aludida cidade se encontra no plano espiritual nas proximidades da Terra, sendo uma região profundamente infeliz, onde se aglomera uma multidão de espíritos em uma orgia irrefreável. Vejamos o que nos diz o Divaldo Franco. Abre aspas. Nessa cidade, dedicada exclusivamente ao prazer da luxúria, encarnados e desencarnados mantêm relações sexuais, realizando seus desejos apaixonados e vis. Conforme a questão número 200 de O Livro dos Espíritos, o espírito é em si mesmo assexuado, sendo-lhe a anatomia uma contribuição para o fenômeno da procriação. Ao desencarnar, no entanto, o espírito mantém as suas tendências, especialmente aquelas de natureza inferior, às quais se aferrou em demasia, prosseguindo com as construções mentais que lhe eram habituais. Como resultado, acreditam-se capazes de intercursos sexuais nas regiões inferiores onde se encontram, como efeito da condensação das energias mentais viciosas no perispírito. Frustrantes e perturbadoras, essas relações são degradantes e afligentes, porquanto são mais mentais que físicas, dando lugar a processos de loucura e de perversão. No mundo espiritual, os seres não possuem estrutura anatomo-fisiológica para praticar sexo. O intercâmbio de sentimentos é pautado no amor e na simpatia que os preenche por completo. Mas, nas regiões inferiores, onde há predominância das paixões, os espíritos conservam uma diferenciação genital que plasmam no perispírito por não terem aprendido a utilizar as potencialidades sexuais com equilíbrio. Fecha aspas. Bom, como podemos perceber, o tema que retratamos é vasto e nos estimula muitas reflexões. Voltaremos a abordá-lo oportunamente, mas desde já não podemos esquecer que o espírito está destinado a cumprir a lei de amor no seu sentido sublime. Que possamos aproveitar os ensinamentos da espiritualidade e refletir sobre isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.